quem não me conhece, meu nome é Luana, sou a nutricionista aqui da Medicina Preventiva da Unimed de Jundiaí, né? E esse mês nós estamos trabalhando mudança de hábitos. Então, nada melhor que a gente falar sobre hábitos saudáveis dentro desse mês, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aí, tá? Depois, no final, eu abro para quem quiser fazer uma pergunta, quiser fazer, né, colocar alguma coisa aí, né, e falar alguma coisa, tá certo? Então, vamos começar falando um pouquinho aqui, né? Quando a gente pensa em hábitos saudáveis, qual a primeira coisa que vem na mente de vocês? Se alguém quiser ficar à vontade, pode abrir a câmera e o áudio para falar. Podem colocar aqui no chat, só para eu saber um pouquinho o que que vem na mente de vocês quando a gente fala em hábitos saudáveis. Todo mundo quietinho. Ninguém quer falar? Ó, alguém está digitando aqui. A Aline Souza está digitando. Vamos ver o que que ela vai colocar. Comida e exercícios. Sim, alimentação e exercícios, né? Vamos lá, a Juliana também está digitando. Vamos ver o que que ela vai colocar. Se alguém quiser abrir o áudio aí e falar, tá todo mundo quietinho, com a câmera fechada. Se alguém tiver de pijama, não tem problema, pode abrir a câmera. Vamos ver aqui o que a Juliana está falando, vai digitar, daí a gente já trabalhar a mente para não ter recaídas. Muito bem, porque às vezes a gente fala sobre hábitos saudáveis, a primeira coisa que falam é só sobre alimentação. Mas será que só a alimentação engloba aí os hábitos saudáveis? Não, né? É um conjunto de ações para a gente montar um hábito saudável. Então, aí é sempre assim: alimentação saudável, atividade física, um sono de qualidade e a saúde mental. Então, esses 4 pontos aí são fundamentais para a gente ter um hábito saudável melhor, né? A gente criar um hábito saudável. Eu sempre brinco assim, né? Imagina esses 4 pontos aí sendo 4 pessoas de mão dadas, né? Se uma só, por exemplo, atividade física, eu faço atividade física, né? Então, 4 pessoas de mão dadas, a atividade física vai, mas o restante fica. Então, é difícil a gente ter um hábito saudável completo fazendo só um item. É lógico que já ajuda bastante, mas esses 4 itens são primordiais. E esses 4 itens a gente teria assunto para a gente comentar, conversar aí o dia inteiro, né? O dia todo a gente conseguiria aí falar sobre, né, tudo isso. Mas aí a gente vai entrar um pouquinho em cada um para a gente ver como que a gente pode mudar nossos hábitos, né? Começando aí pela alimentação saudável, né? Como que a gente faz para ter uma alimentação mais saudável? A alimentação saudável, se a gente, né, é aquela que predomina aí os alimentos à base dos alimentos naturais. Fruta, verduras, legumes, cereais integrais, beber bastante água, deixar os alimentos processados, ultraprocessados, um pouquinho de lado, né? Então, alimentação saudável é isso, né? Uma alimentação mais natural. Quanto mais colorida, mais saudável essa alimentação, mais rica em nutrientes, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um pratinho aí com todo, né? A gente montando um pratinho dessa forma, a gente já tem meio caminho andado, né? Em quantidade e em nutrientes também. Então, eu sempre costumo dizer que o quê? Metade do nosso prato, né, tem que ser composto dos vegetais, tanto cru quanto cozido, tá? Mas se a gente também der prioridade para o mais crus, também dá uma ajuda na saciedade, né? Para quem está em busca de perda de peso, já vai dar um plus nessa parte. Então, metade do nosso prato a gente monta ali, né? De salada, de legumes. Essa parte a gente pode invadir a outra parte do prato. O que não pode é ser ao contrário, né? Então, lá, montei meu prato. Metade do prato ou o prato todo de salada de legumes. Aí comi essa parte, mastiguei muito bem, porque a mastigação também é muito importante, tá? Tanto para a saciedade
quanto para a saúde digestiva, aproveitamento dos nutrientes. Então, a gente pega, né? Faz essa parte, come toda essa parte. Aí vou montar a próxima parte do prato. Então, imaginariamente, eu penso, metade já foi. Então, eu só tenho metade do prato para montar. Aí, essa metade do prato eu divido em duas também. Metade do prato, metade, né, 25%, eu vou montar dos carboidratos. O que é carboidrato? Arroz, macarrão, tapioca, batata, purê, tudo isso. E aos outros 25% das proteínas. Proteína animal, que são as carnes, né? Frango, peixe, carne bovina, ovos, né? E as leguminosas, que são feijão, lentilha, grão de bico, soja, ervilha. Então, essa composição já é meio caminho andado para uma, né, para hábitos saudáveis, tá? Deixa eu ver aqui que a Carol fez uma perguntinha. Nutri, por que na dieta o pessoal deixa o arroz e tira o feijão? Ou só come feijão preto ou de feijoada? Olha, Carol, na verdade a gente pode consumir os dois, tanto o arroz quanto um feijão, mas sempre nessas proporções. Daí precisa ver qual é o objetivo de cada pessoa. Às vezes eles tiram porque às vezes a pessoa não tem algum certo tipo de desconforto quando come feijão, algum tipo, né, alguma coisa assim, tá? Mas nessas proporções a gente pode consumir sem problema nenhum, tá? É logicamente, gente, uma dieta, um plano alimentar tem que ser sempre personalizado para a pessoa, né? Para cada indivíduo. Aqui a gente está falando de uma forma geral, mas a gente também tem que sempre pensar se a pessoa tem algum tipo de patologia, né? Alguma doença aí, para a gente ajustar em torno disso também, tá? Ó, mais uma perguntinha que a Elis está perguntando. Quem tem diabetes pode comer arroz branco, batata, carboidratos ou tem que tirar? Não, pode comer, até porque os carboidratos são a maior fonte de energia que a gente tem. Então, tem sim que manter, mas em quantidades adequadas. Por exemplo, que nem nesse pratinho aqui, os 25% de carboidrato já tá ótimo, tá? E, por exemplo, assim, né? Eu tenho arroz e tenho batata nessa refeição. Posso comer os dois? Sim, desde que esteja dentro desses 25% do prato, tá? O que não pode é a gente invadir as outras áreas desse prato, tá? Ela colocou aqui 100 gramas. Depende, Elis. Aí a gente tem que fazer uma avaliação do seu peso, do seu consumo diário. Aí tem que ser uma coisa mais personalizada, tá certo? Mas aí, se baseando mais ou menos nesses 25% do prato, daria em torno de 80 a 100 gramas, tá certo? Entrando um pouquinho aqui, né, no consumo de água, que o consumo de água também é muito importante para nossos, né, os hábitos saudáveis aí. A água, ela serve para várias funções do nosso corpo, ela dá mais saciedade também, ela controla aí a pressão arterial, a temperatura, né, ela também leva nutrientes, né, para dentro da nossa célula. Então, nada melhor do que uma hidratação né, boa para a gente conseguir garantir tudo isso. Mas, Nutri, né, quanto de água tem que tomar por dia? Normalmente a gente orienta de 30 a 35 ml por quilo de peso, tá? Então, uma pessoa ali que tem 80 quilos, a gente faz vezes 30, que dá 2 litros e 400, e 35 dá 2.800. Então, a gente orienta o quê? Tomarem uma média, né? Entre 2.400 a 2.800 por dia, tá? E o que que entra aí dentro da, né? Ai, não, mas eu não gosto muito de água. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de tomar água. O que que eu faço? Uma dica é, às vezes, fazer água saborizada. Se a pessoa não tem nenhum problema estomacal, também a água com gás pode ser inserida. Também pode ser, né, ela saborizada. Outra coisa também que a gente pode aí ajudar nessa ingestão hídrica são os chás naturais. Por exemplo, chá de camomila, chá de hortelã, chá de erva cidreira, mas daí não pode ter nem açúcar, nem adoçante, para ele entrar nesse consumo, nessa quantidade de água, tá certo? E também não vale o chá mate nem o chá preto, por conta da cafeína.
tá? Então, às vezes, agora nesse friozinho, que a gente tem mais dificuldade, aí, às vezes, de tomar água por estar um pouquinho mais fria, os chás cabem bem agora no inverno para a gente conseguir aumentar essa ingestão hídrica, tá? Os sucos, né? Às vezes tem gente que me pergunta: o suco entra como ingestão da água? Não, por conta da frutose, né? No suco, a gente tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, ele já não entraria. É lógico que acaba ajudando também, né, na hidratação, mas ele não entra nessa conta aí de 30 a 35 ml por quilo de peso, tá? Entrando um pouquinho aqui, né, no sal e no sódio aí, até amanhã a gente vai ter uma oficina de temperos naturais, não sei se alguém que está aqui fez a inscrição para participar, né? Também a gente tem aí uma ingestão, né, limitada por dia, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a gente consuma 5 gramas de sal. E 5 gramas de sal corresponde a 2 gramas de sódio. Eu sempre falo que o sal está atrelado ao sódio, né? Eles sempre andam juntos ali. Então, a gente, né, durante todo o nosso dia, a ingestão recomendada é de 5 gramas de sal, o que vai ter 2 gramas de sódio, tá? Mas o que acontece? A gente acaba consumindo muito mais sódio do que sal, né? E sódio do que deveria. Nós brasileiros, a gente consome em torno de 12 gramas por dia de sal, né? Então é mais que o dobro do recomendado, tá? Então é sempre bom a gente ficar atento também ao consumo do sal aí, para a gente não tá aí, né, elevando a pressão arterial e tudo isso mais, tá? Aqui eu coloquei alguns alimentos que são campeões de sódio, tá? O macarrão instantâneo, né? Às vezes a gente, né, com o pacotinho ali, com o tempero, ele tem em torno de 2.700 miligramas, tá? O que dá o quê? 2,7 gramas. Então, ele já passa a quantidade, ultrapassa, né, a quantidade de sódio recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que são 2 gramas. Então, se eu comer um pacotinho desse macarrão instantâneo no dia, eu já ultrapassei minha quantidade do dia, então não posso comer mais nada, tá? Então, é bastante quantidade de sódio, né? A salsicha, né? Uma salsicha em torno de 50 gramas, ela tem 551 miligramas de sódio, tá? Bastante também, tá? Uma fatia de pizza de calabresa tem 620 miligramas. Na verdade, o que tem mais, né, aí o sódio é na calabresa, tá? O bacon, em torno de 100 gramas, tem 830 miligramas de sódio. O pão francês, uma unidade, tem 304 miligramas, tá? Então, não é tanto, mas eu trouxe aí, porque tem pessoas que às vezes comem 2, 3, 4 pães por dia, né? Então, eu trouxe como um alerta, tá? Esses molhos para salada prontos aí, uma colher de sopa tem em torno de 250 miligramas. Então, tem gente que fala: ai, Nutri, comecei a comer salada, não sei o que tem. Aí fala: mas que temperinho que vocês estão usando? Aí a pessoa fala: aquele pronto do mercado. Daí já não vale, né? Comer a salada e entupir desse molho aqui. O ideal é a gente ir sempre para o molho mais natural, tá? E o shoyu também, né? Uma colher de sopa tem 902 miligramas de sódio. Então também é muito, muito alto, né? O shoyu light, ele tem menor quantidade de sódio, mas ainda assim também tem bastante quantidade, tá? Então, são os alimentos campeões de sódio aí que a gente deve evitar, né? Entrando um pouquinho aqui na bebida alcoólica, né? Falando de hábitos saudáveis, o consumo excessivo do álcool também pode impactar no nosso estado nutricional, tá? Porque ele também acaba sendo calórico, né? Uma bebida alcoólica aí, ela é mais calórica, então ajuda né, no ganho de peso aí, às vezes quem consome muito, né, acaba ganhando peso excessivamente, tá? E também ele impede, às vezes, a absorção de alguns nutrientes,
né? Então, é ruim o consumo excessivo de álcool. Aliás, né, o consumo de álcool não é bom, mas quem toma em grande quantidade é pior ainda, tá? Porque ele também impede a absorção de alguns nutrientes aí, o que não é favorável para a nossa saúde, tá? Entrando um pouquinho aqui na atividade física, né? Falando daqueles 4 itens lá para a gente ir em busca de hábitos saudáveis, a atividade física é muito importante, né? Porque ela ajuda também a gente manter um peso adequado aí para a gente não desenvolver alguns tipos de doença, né? E como diabetes, pressão arterial, doenças cardiovasculares, né? Então também é importante, e também ela reduz a ansiedade, reduz a depressão. Então, é muito importante a atividade física, né? Eu falo que qualquer tipo de atividade física é importante. É logicamente que para alguns casos a gente indica aí academia, musculação, para ganho de massa muscular, mas é importante qualquer tipo de atividade física que traga bem-estar. Às vezes uma caminhada, uma dança. Então é importante também a gente inserir atividade física dentro da nossa rotina, dentro do dia a dia, para a gente ter hábitos melhores, tá? Um sono de qualidade também impacta na nossa saúde, né? Porque quando a gente tem um sono de qualidade, a gente dorme bem durante a noite, o nosso sistema imunológico fica mais fortalecido, a gente fica melhor, né? Aumenta aí a nosso tempo de vida e a nossa qualidade de vida, tá? Reduz o risco de doenças cardiovasculares, melhora aí, né, o gerenciamento do nosso peso, porque também durante o sono é onde regula aí os hormônios da fome e da saciedade, tá? Não sei se alguém já percebeu, quando dorme mal, às vezes fica com mais fome durante o dia, tá? Então, um sono de qualidade também ajuda aí, né, a gente manter o nosso peso saudável, regula nossos hormônios, regula o nosso humor, né? Quem que tem uma noite que dorme mal e acorda bem, né? Dificilmente, tá? Então, se a gente tem uma noite de sono aí boa, a gente acorda bem-humorado, né? E também melhora o desempenho cognitivo. Se eu tenho uma noite de sono ruim, como que no outro dia eu vou conseguir fazer todas as minhas atividades bem, desenvolver bem? Então, isso também impacta aí no meu dia a dia, tá? Então, um sono de qualidade também é fundamental. Falando um pouquinho da higiene do sono, né? Um adulto, o ideal, eu sei que nós temos uma rotina corrida, às vezes a gente não consegue fazer essa quantidade toda aí né, de sono aí, mas um adulto teria que dormir em torno de 7 a 9 horas por dia, tá? E as crianças em torno de 10 horas. Para as crianças é muito mais importante, porque também nessa hora de sono que elas têm o crescimento, né? Que o hormônio do crescimento age ali na criança, tá? Então, né, o que que a gente tem que fazer? Como que a gente faz aí algumas diquinhas para melhorar o nosso sono, né? Evitar ali antes de dormir ficar com os aparelhos eletrônicos, né? Ficar com o celular ali, que aquela luz também ela ativa o nosso cérebro, então fazendo com que a gente não durma tão bem, né? Evitar bebidas alcoólicas também antes de dormir, cafeínas, refrigerantes com cafeínas após as 5 horas, porque para algumas pessoas impacta no sono também, né? Fumar à noite também e exercícios físicos. Por quê? Para algumas pessoas, interfere no sono. Por quê? Quando a gente está fazendo exercício, a gente libera hormônios do bem-estar. E às vezes a gente fica mais elétrico, né? Então isso impacta um pouco na hora de dormir. Então, às vezes, não ter um tempo aí a mais, assim, por exemplo, umas 2, 3 horas, é importante também para não impactar nesse sono, tá? E é importante a gente ter também uma rotina, né? Sempre ter horários pré-estabelecidos para dormir e para acordar, tá? Então, isso também ajuda aí numa rotina do sono boa, tá? Ingerir comidas mais leves à noite, né? Não vai querer comer uma feijoada e logo deitar, também daí vai dar um desconforto, não vai ter uma boa noite de sono.
O ideal, quando a gente come, né? Por exemplo, jantei, fiz uma refeição, no mínimo esperar 40 minutos para ir deitar, para ir dormir, para não ter também não impactar no sono e também não ter nenhum desconforto aí estomacal, tá? E também, né, que nem eu falei ali, a gente não ficar com os aparelhos eletrônicos aí antes de dormir, principalmente o celular, né, por conta da luz também que ajuda aí a gente não apagar a nossa mente, o nosso cérebro, tá? A saúde mental, né, que nem acho que foi a Juliana que falou aqui no começo, daquela hora que eu perguntei né, dos hábitos saudáveis, ela falou da saúde mental. A saúde mental também é importante para a gente ter bons hábitos saudáveis, né? Porque uma coisa leva a outra, né? É um círculo vicioso, né? Então, se eu tenho uma saúde mental aí boa, eu vou conseguir me alimentar melhor, eu vou conseguir fazer uma atividade física. Então, uma coisa leva a outra para a gente ter um hábito saudável, né, completo aí, tá? Algumas diquinhas aqui, né, de tudo que a gente conversou aí, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, né, em excesso, diminuir o sal da comida, né, e sempre ler os rótulos aí dos alimentos para a gente evitar, né, esses que têm maior quantidade de sódio. Principalmente agora, a gente tem sempre o rótulo, né, avisando se é alto teor de gordura, alto teor de açúcar, de sódio. Então já é um alerta né, aquilo lá que fica na embalagem, tá? Aquela informaçãozinha que fica ali na embalagem. Tomar as medicações, né, sempre com orientação médica, tá? Hoje em dia a gente vê bastante pessoas se automedicando, então também isso não é um hábito saudável, tá? Sempre com orientação médica, né, com todas. Comprar na farmácia, comprar com receita, tá? Também isso é muito importante, garante a nossa a saúde, né? Evitar o estresse, logicamente que hoje em dia é difícil, mas tentar fazer aí o manejo do estresse para a gente não ficar tão estressada, para não impactar na nossa saúde. Manter um peso adequado também é importante, uma alimentação saudável, né? Não fumar, porque o tabagismo também leva a outras doenças, e praticar atividade física, né? Então, tudo isso aí para a gente ter bons hábitos, né? Hábitos saudáveis. Então, vamos pensar aqui. O que que eu estou fazendo hoje para mudar meus hábitos, né? Uma perguntinha aí para vocês refletirem durante o dia hoje. O que que eu estou fazendo para mudar meus hábitos? Será que eu estou fazendo alguma coisa diferente? Será que eu estou melhorando, né? Então, de tudo isso que a gente conversou, comecem a pensar, o que que eu estou fazendo para mudar meus hábitos, tá? Então, vamos aqui um pouquinho, vou mostrar né, o passo a passo para mudança de comportamento, tá? Então, primeiro passo, a gente identificar a nossa rotina, identificar o meu comportamento. Por exemplo, eu tenho como estou comendo doce todos os dias após o almoço. Então, identifiquei isso. Tá. Qual que é o próximo passo? Segundo passo, a recompensa. O que está me levando eu repetir esse comportamento todos os dias? Minha vontade de saciar o doce, né? Então, a gente já começa aí a pensar, tá? Eu como doce todos os dias, o que que me leva a isso? Sacia a minha vontade. Terceiro passo, que sentimento que eu tenho com aquilo, né? O que que me traz? Me traz alívio, me traz culpa, me traz felicidade, porque muita gente fala assim, ah, eu vou comer um docinho, depois já se sente culpado. Então é importante a gente ir identificando isso, né? O que que eu vou fazer? Então é o terceiro passo, tá? E o quarto passo, um plano de ação. O que que eu posso fazer para trocar esse comportamento? O que que eu posso fazer para substituir? Em vez de eu comer um doce, será que se eu comer uma fruta, será que já não vai saciar essa vontade? Será que eu preciso realmente do doce todos os dias? Então, a gente tem que identificar o que a gente está fazendo, né? Para a gente ir mudando o nosso comportamento, tá? Às vezes também, por exemplo, fazer uma atividade física.
Não estou fazendo, não estou indo na academia. Mas o que que eu posso fazer se eu não for na academia? Ah, eu posso fazer alguma atividade física em casa. Eu posso sair ali na praça em frente de casa e dar uma caminhada. Então, é identificar, né, e traçar um plano de ação para a gente mudar aí os nossos hábitos, melhorar os hábitos, tá? Então, bora para novos hábitos? Vamos deixar os velhos hábitos para trás e em busca dos novos hábitos, o que que vocês acham? Vamos agir, né? Vamos entrar em ação? Aí, quem vem comigo, né? Quem vem comigo dá um coraçãozinho aí, né? Ou coloca aqui no chat. Vamos embora, né? Em busca de novos hábitos, tá? Aí, ó, os coraçãozinhos. Aê, isso aí, gente, né? Então, para quem não conhece, para quem é beneficiário aqui da Unimed, nós temos um grupo de tratamento da obesidade multidisciplinar, o grupo TOM, né? Esse grupo, nós temos aí o objetivo de promover a qualidade de vida através, né, das mudanças de hábitos, tá? Então, quem tiver interesse, nós temos esse grupo Tom, nós temos outros grupos também que vocês podem entrar ali no site, né, da Unimed. É só colocar ali no Google Unimed Jundiaí. Vocês entram no site, entram ali na pastinha da medicina preventiva, que tem vários grupos, né? Nós temos Hiperdia, nós temos Unibaby, Criar, Planejamento Familiar. Então, nós temos vários grupos que a gente ajuda aí as pessoas em busca dos hábitos saudáveis, né? De mudança de hábitos, no estilo de vida, a melhorar a saúde de vocês, tá certo? Então, gente, era isso que eu preparei para a gente conversar. Eu vou dar uma lidinha aqui, que acho que tem algumas perguntinhas que eu não vi, tá? Tem alguém perguntando se pode colocar o suco de limão na água, né? Acho que era para fazer essa água saborizada. Pode sim, pode colocar o limão ali, gotinhas de limão, pode colocar rodelinhas e deixar ali. Quem vai fazer água saborizada, né? Corta as frutas em rodela, em pedacinhos, coloca aí na água, deixa mais ou menos uma hora curtindo para soltar o saborzinho, e daí já pode tomar, tá? Daí a Carol tá perguntando aqui, então a água com gás não é bom tomar? Não, a água com gás, para quem tem gastrite, refluxo, algum tipo de desconforto, não é legal para estar tomando, tá? Mas para quem não tem nenhum problema estomacal, pode sim tomar, tá? Não tem problema nenhum, tá certo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Todo mundo já assinou a listinha de presença? A Gabi acabou de colocar aqui novamente no chat. Aí quem não assinou pode assinar. Vamos ver que a Juliana está fazendo uma perguntinha que está escrevendo. Se alguém quiser, fica à vontade para abrir a câmera, abrir o áudio, tá? Se alguém não conseguiu assistir a palestra agora de manhã, às 14h30 nós iremos ter novamente, tá? Então pode aí avisar, né, os colegas que não conseguiram. Aqueles chás que são de água gelada, podemos utilizar na garrafinha de água durante o dia? Sim, a gente pode, né, utilizar esses chás, sim. Só que a gente sempre tem que ficar um pouquinho atento nesses chás que tem vários sabores, tá? Porque alguns eles vêm com um adoçante. Então, sempre pega ali a listinha, né? Atrás da caixinha tem sempre a composição. Vê se não tem nenhum tipo de adoçante, tá? Alguns desses, principalmente esses com água gelada, alguns vêm com adoçante, tá? Então, dá uma olhadinha ali se tem ou não, tá? Porque se não tiver, pode utilizar. Mas se tiver adoçante, daí não vai entrar nessa continha de água, tá certo? Vamos lá, tem mais gente digitando. Nutri, onde você atende? Eu atendo aqui pela Unimed, né? Eu sou a nutricionista aqui da Unimed Jundiaí, eu atendo pela medicina preventiva, tá? E essa palestra, né, tá sendo aberta aí para quem não é beneficiário também, tá? Então, hoje em dia eu só atendo aqui pela Unimed, tá? Quem tiver aí
quem participar, né, de algum grupo pode daí também passar comigo, né, em consulta, tá? Mais alguém tá, Gabriela, tá? Mais alguma perguntinha? Vamos ver. Já, né, gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui, né? Espero ter contribuído um pouquinho, né, para a saúde de vocês, um pouquinho do conhecimento, tá? Posso comer uma colher de doce de leite por dia? Se você não tiver nenhum, né, eu falo, se for saudável, aí não tiver nenhum, né, diabetes, nada, não tem problema uma colher de doce de leite, Só tem tá? isso de pessoa. Um, dois. Alguém Esse tá tem. Alguém quer fazer uma pergunta? Acho que o Carlos está com o microfone aberto. Oi, foi sem querer, desculpa. Você imagina? Tô tentando entrar ainda aqui. Ah, tá bom. Independente do tipo de convênio, podemos participar do tom? Sim, pode sim, tá? Eu acho que só não pode quem é intercâmbio, mas quem é Unimed Jundiaí pode sim, tá? Mais alguma pergunta? Alguém? Obrigada, Aparecida. Tá agradecendo, tem um ótimo dia. Quem tem insulina alterada já é diabético? Não, a gente precisa analisar esses exames, tá, Elis? Tá? Se você tá com algum exame alterado, fez aí, se algum médico solicitou, retorne com o médico para ele fazer uma avaliação, tá? Que é importante. Nem sempre vai estar diabético, mas a gente tem que analisar alguns parâmetros do exame, tá? Glicemia, hemoglobina glicada, não só pela insulina, tá? A insulina alta, às vezes você tá com uma resistência à insulina, tá? Mas a gente precisa analisar alguns outros parâmetros do exame, tá? A Juliana tá digitando aqui. Entrei quase agora. À tarde tem outra, né? Tem sim, Ju. Às 14h30, a gente vai ter outra palestra aqui. Daí eu espero você aqui. Quem às vezes entrou agora no finalzinho, tá? Pode entrar às 14h30 que a gente vai ter novamente. Bom, gente, Elis, muito obrigada, você é muito atenciosa. Obrigada, Elis. Obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada pelas perguntas, gosto de responder, né? E fiquem atentos aí, né, no Instagram da Unimed, porque sempre a gente está tendo várias atividades, palestras online, tá? Então fiquem ligadinhos, porque daí vocês participam, tá? E daí também né, tem um pouquinho mais de conhecimento aí, tá certo? Então, gente, obrigada pela participação e tenham um ótimo dia.